A pandemia nos trouxe ao Getsemane, a este lugar de luta, onde temos que tomar uma decisão crucial. Mas agora eu não estou mais falando de uma decisão crucial pessoal, mas de uma decisão crucial como igreja. A pandemia nos obrigou a lidarmos com uma realidade que já conhecíamos, mas que ignorávamos até este momento. Pois todos nós estávamos acomodados com a maneira de sermos igreja. Acredito que principalmente nós, pastores. E, portanto, eu falo neste momento mais aos líderes eclesiais, aos sacerdotes, pastores, apóstolos, presbíteros e todos aqueles que têm ocupado a liderança das igrejas. Neste tempo de confinamento, Jesus tem mostrado a todos nós que a igreja não precisa de templos para ser atuante, para ser viva, para ser dinâmica. Aliás, Deus nunca quis construir templos. Em toda a história da humanidade, em todo o projeto e caminho de Deus com o ser humano, Ele nunca quis construir templos. Deus nunca gostou da ostentação. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo feito com tenda, que se montava, desmontava, que podia caminhar para cá e para lá, porque Deus, Ele é um Deus ativo, Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus que transita, que se move constantemente. Deus nunca quis fazer templos. Esse negócio de fazer templos não é de Deus, é de homens. E é interessante que Deus só permitiu a construção do templo feito por Salomão por insistência de Davi, a quem ele muito amava. Deus nos fez seu templo. Entenda isso. Deus destruiu as estruturas religiosas em Cristo, pôs fim ao sistema hierárquico sacerdotal. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, Deus rasgou o véu que fazia separação entre nós e Ele. Deus saiu do santo lugar e passou a morar em cada ser humano que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Com isso eu não estou dizendo que é errado ter templos, mas não é projeto de Deus ter templos. E assim como Deus ouviu a oração de Davi e permitiu que Davi construísse o templo de Salomão, Deus tem permitido que nós construamos hoje templos. Mas isso não é projeto dele, é projeto de homens. Homens gostam de construir coisas grandes. Homens gostam de fazer esse tipo de coisa para ficar lembrado depois na história. Daqui 50, 60, 100 anos vão dizer, olha o templo bonito que o pastor Cornélio construiu, deixou para nós. Os templos começaram a ser construídos a partir de Constantino. Os templos têm suas vantagens, é verdade. É muito bom poder ensinar a palavra de Deus a 100, 50, 200, 300, não sei o tamanho que for o templo, 4.000 pessoas ao mesmo tempo. O templo nos permite nos organizarmos para realizações de eventos e outras tantas coisas. Não há problema ter templos. Mas, por outro lado, os templos acabaram aprisionando a essência do que nos faz ser igreja. A liberdade de servirmos a Deus sem dependência de qualquer outro sacerdote.
Jesus nos deu uma missão. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão que foi dada à igreja de Cristo, a mim e a você, foi institucionalizada pelo imperador Constantino. Há anos que a tarefa de fazer discípulos foi transferida para a igreja institucional, para dentro de um templo. Ainda hoje as pessoas não se veem como responsáveis nesta tarefa. Elas procuram trazer as pessoas para o templo, a fim de que sejam discipuladas pelo pastor ou pelo professor da EBD. Não era isso que Jesus tinha em mente. Da mesma forma, há anos que o privilégio de batizar e celebrar a ceia se tornou prerrogativa exclusiva do pastor, como se este fosse o novo sumo sacerdote da era pós-Cristo, onde Jesus ou os apóstolos declararam tal prerrogativa aos pastores. Os cristãos da igreja primitiva celebravam a ceia do Senhor em todos os seus encontros, de casa em casa, e muitas vezes o faziam sem a presença dos apóstolos ou de qualquer outro oficial. Paulo foi batizado por um discípulo chamado Ananias. Ananias era somente um discípulo, um membro do corpo de Cristo. E que depois nem aparece mais nas histórias bíblicas. A igreja era dinâmica, era um organismo vivo, que na medida em que as pessoas se deslocavam, iam pregando o evangelho umas às outras. Foi o que aconteceu com Filipe quando foi parar em Samaria. Ele já foi lá pregando o evangelho, João e Pedro só foram lá depois. Foi o que aconteceu com Priscila e Áquila. Foi o que aconteceu com Apolo. Por isso, quando Paulo chega em Éfeso, as pessoas já estavam ali convertidas. Em muitos outros lugares. Elas iam pregando e já iam batizando os que convertiam e ensinando a respeito da comunhão, do partir do pão uns com os outros. Não existiam missionários terceirizados. Todo mundo era missionário, todo mundo estava na missão. Jesus tem mostrado a nós, neste tempo de pandemia, que sua igreja não está atrelada às hierarquias eclesiásticas para existir e nem presa a estruturas físicas para cumprir sua missão. E eu não estou querendo polemizar, longe de mim. Não quero inventar nada de novo, porque eu seria cobrado de Deus. Contudo, estamos agora no Getsemane como igreja. Estamos entre a vontade de Deus Pai, Cristo Jesus, na implantação da sua igreja, e entre a nossa própria vontade como igreja. Podemos ser protagonistas de um momento crucial na história da igreja. Nós, pastores, líderes, precisamos responder que tipo de igreja nós desejamos ser. Continuaremos sendo a continuidade da igreja de Constantino, que institucionalizou a missão da igreja, ou seremos uma igreja viva, onde todos serão treinados e livres para realizar a missão
dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sonho que possamos viver a igreja estabelecida por Cristo e não por Constantino. Eu sonho que possamos, com responsabilidade, vivermos a liberdade conquistada por Cristo na cruz. Sonho que sejamos uma igreja onde todos os membros sejam de fato sacerdotes de Cristo. Sonho que você possa batizar as pessoas que levou para Cristo. Nada te impede de fazê-lo. Sonho que você possa discipular as pessoas que ganhou para Cristo. Sonho que você possa oficializar a ceia em sua casa, com sua família, neste tempo de confinamento. E que possa fazê-lo mais tarde também, fora do confinamento. Não existe nada de diferente entre mim e você que está me ouvindo. Talvez você que esteja me ouvindo não seja um pastor. E a nossa diferença está na função que Deus deu a nós. Mas somos todos ovelhas de Jesus Cristo. É meu dever, como pastor, lhe ensinar a verdade. Porque somente a verdade te libertará. Por isso, peço a você, não se deixe ser prisioneiro de nenhuma instituição, de nenhum líder que se denomina pastor, sacerdote, apóstolo, padre. Não se deixe ser prisioneiro. Cristo te libertou. Verdadeiramente livre você está. Se é para ser prisioneiro, somente de Cristo Jesus. Estamos, volto a dizer, diante do Getsemane, neste lugar de luta, entre a vontade de Deus e a vontade de homens. Minha oração é para que possamos ser avivados e renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus e reencontrarmos com responsabilidade a liberdade conquistada por Jesus na cruz. Deus te abençoe.